Estudo 9. A segunda vinda de Cristo. Que promessa Jesus fez antes de subir ao céu? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14:3. Jesus virá em glória e com quem? E quantos o verão voltando? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Mateus 24:30. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Mateus 25:31. Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. O que acontecerá aos mortos justos na volta de Cristo? Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. O que os justos dirão ao virem Jesus? E o que Jesus dirá aos justos ou fiéis? Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, temos esperado nele para que nos salve. Este é o Senhor, temos esperado nele. Nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. Isaías 25:9. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. O que os ímpios dirão para as rochas ao virem Jesus? E o que dirá Jesus aos infiéis? Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Apocalipse 6:15-17. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Somente quem entrará no céu ou obterá a salvação? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7:21. Novas de esperança aos fiéis. Após a volta de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, rumo ao terceiro céu, e estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Informações adicionais. Eventos que virão antes dos 1000 anos. Vinda de Cristo. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Ressurreição dos justos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Ascensão dos justos. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Ímpios morrem. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles.
Apocalipse 19, 21. Satanás é preso circunstancialmente, pois ele não terá ninguém para tentar. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, 1 a 3. Eventos que virão durante os 1000 anos. Terra desolada e em descanso por 1000 anos. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, também para o céu e não tinha sua luz. Olhei para os montes e eles estavam tremendo, todas as colinas estremeciam. Olhei, não havia homem algum, e todas as aves do céu haviam fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam arrasadas diante do Senhor, por causa do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda esta terra ficará destruída, mas não a consumirei totalmente. Jeremias 4, 23 a 27. Os justos reinam com Cristo durante 1000 anos no céu. Então viu alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degoladas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Apocalipse 24, 6. Os justos no céu assistem ao julgamento dos ímpios. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degoladas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Não haverá salvação para os ímpios durante ou depois dos 1000 anos. Pois a sepultura não pode te louvar, nem a morte te cantar louvores. Os que descem à cova não esperam na tua verdade. Isaías 38, 18. Eventos que virão depois dos 1000 anos. Cristo desce com a cidade santa. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único. Zacarias 14, 4, 5, 9. Os ímpios ressuscitam. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Apocalipse 25. Satanás é solto, pois agora terá quem tentar. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a guerra. Apocalipse 23, 7 e 8. Julgamento e destruição final dos ímpios, de Satanás e seus anjos, e a erradicação final do pecado. Elas subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles.
Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Apocalipse 20, 9 a 15. A frase de Apocalipse 20, 10, que diz que os ímpios serão atormentados para sempre, não quer dizer que o tormento será para sempre, mas sim que serão destruídos para sempre, ou consumidos, como diz o verso 9. Malaquias 4:1 ainda confirma dizendo que não restará raiz nem ramo. Nova terra, feliz eternidade com Deus, os anjos e todos os salvos. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: Eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, um de 7 anos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e me falou: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto com 12 portas. Em cada porta havia um anjo e nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas no lado leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma arte de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a arte. Ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu seu muro, que, segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era feita de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite.
Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21.